Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito difícil ouvir e é muito difícil aprender sobre, mas é um princípio bíblico e eu acredito que nós precisamos aprender a viver princípios. Se são princípios, eles não podem ser questionados. E existe uma promessa por trás desses princípios. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade humana nessa terra. O Senhor reina e Ele é a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Mas nessa terra nós vamos ter que nos sujeitar a várias autoridades. Seja dentro da nossa casa, com os nossos pais, seja dentro de uma igreja, com os líderes que nós temos, o pastor, e seja nessa sociedade, porque nós temos os líderes que governam a nação, que governam o mundo. Então nós precisamos entender sobre a autoridade. E eu quero ler alguns versículos com você para nós conversarmos bem rápido sobre isso e que você possa refletir um pouco melhor depois. Primeiro, lá em Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. É muito fácil a gente entender que o Senhor quis que nós fôssemos filhos de quem nós somos. Então, os nossos pais como líderes, o Senhor estipulou, tá certo, é a vontade de Deus. Os líderes dentro de uma igreja também não é tão difícil a gente entender, né? A gente pensa, nossa, é um ambiente onde há oração e tudo, então é fácil a gente entender que a pessoa que está ali foi da vontade de Deus. Mas os líderes governamentais, que é onde aqui esse versículo chama a atenção, também estão onde estão por conta da permissão do Senhor. E às vezes é difícil nós entendermos isso. E esse versículo está falando o quê? Sujeitem-se a essas autoridades. Isso significa que se esse líder falar para eu fazer alguma coisa que seja um pecado para o Senhor, eu vou fazer? É óbvio que não, né? A palavra de Deus diz que antes, né, convém nós obedecermos a Deus do que obedecer a homens. É óbvio que entre o certo e errado nós vamos sempre fazer aquilo que é certo dentro da vontade de Deus. Mas, no entanto, nós não podemos ser pessoas que, por exemplo, teve a época da pandemia. É lockdown, não vou seguir esse líder, essa autoridade, eu vou fazer aquilo que é errado. Gente, dependendo do que a gente faz, pode ser um crime, a gente pode ser preso, né? Então a gente precisa se atentar para isso. Às vezes nós pensamos, nossa, a pessoa que está na autoridade desse país não é uma pessoa de Deus, então vamos orar por essa autoridade. Eu sei que é difícil porque nós temos toda a parte ideológica por trás também, mas nós precisamos ser cristãos e viver como a palavra de Deus diz, e é um princípio, como nós falamos. Outro versículo que eu quero ler com vocês é Título 3:1, que diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Olha o que isso diz. Fazer aquilo que é bom é justamente isso que nós estamos comentando. Isso é um princípio. Não tem um único versículo só sobre isso. Tem vários versículos falando sobre a questão da autoridade. Outro versículo, e é o último versículo que nós vamos conversar aqui, está lá em 1 Pedro 2, o versículo 13-15, que diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que pratiquem o bem. Vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha como, mais uma vez, o Senhor vai nos atentar sobre isso. E como nós falamos, é um princípio. Honre a liderança que você tem sobre a sua vida. Talvez até seja mais fácil obedecer a um líder que está distante do que aquele que está dentro da nossa casa, não é mesmo? Mas não deixe de honrar e obedecer aos seus líderes, porque o Senhor vai te honrar também. E é isso, pessoal. Nós nos vemos então semana que vem com mais um episódio. E não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like
e ativar o sininho para receber todos os vídeos assim que eles saírem. Então até semana que vem. Tchau!